Muito bom dia, amigos ouvintes da 93 FM. O Supremo Tribunal Federal publicou ontem o acordo que confirma as condenações do ex-presidente Jair Bolsonaro, do Partido Liberal, e de mais 6 réus, pela tentativa de golpe de Estado orquestrada lá no final de 2022, de acordo com o Judiciário Federal. Com a divulgação do veredito, começam a valer os prazos para os recursos das defesas. Bolsonaro permanece em prisão domiciliar e, caso haja cumprimento da pena em regime fechado, é provável que ela comece a contar já a partir deste ano. A sessão da primeira turma do STF, realizada lá em 11 de setembro, que levou aí a condenação de Bolsonaro, impôs a ele uma pena de 27 anos e 3 meses de prisão. 5 ministros participam desta turma e 4 votaram pela condenação do Bolsonaro. O único voto divergente foi o do ministro Luiz Fux. Agora, há aí uma série de recursos que podem ser feitos pela defesa. O principal deles, neste momento, é o chamado embargo de declaração. Estes embargos de declaração têm como objetivo principal tentar identificar alguma obscuridade, alguma imprecisão, né, alguma contradição no processo em si. Estes embargos não são levados aí para o plenário, eles podem ser julgados pela própria turma que já julgou Bolsonaro. A defesa tem 5 dias para apresentar tais embargos. Depois destes, né, embargos de declaração, então podem ser também impetrados os chamados embargos infringentes. Estes permitirão aí abrir discussão sobre o mérito, né, da notificação e levar o tema para plenário, então. O prazo, né, para estes embargos é de 15 dias, a contar da data da publicação do acordo, que foi feito ontem. Mesmo assim, a admissibilidade, né, não é automática, já que precedentes recentes aí no STF impõem restrições adicionais a este mecanismo. Não quer dizer que um embargo infringente vai automaticamente ser julgado aí pelos 11 ministros do STF. Ele pode simplesmente ficar lá em stand-by, em banho-maria, né? E algum ministro pode apenas, de forma monocrática, dar um canetaço e não aceitar o embargo infringente. Bom, caso o STF adote o entendimento de um procedimento anterior, né, que é parecido com o caso de Bolsonaro, no que diz respeito aí a processos de lesa pátria, é muito provável, né, que dentro de 60 dias no máximo, Jair Bolsonaro já esteja sentenciado a cumprir pena em regime fechado. A definição de onde Bolsonaro deverá cumprir essa pena, obviamente que ainda é um mistério. Vai depender aí da boa vontade do ministro Alexandre de Moraes, ele que é o relator do caso e ele então que vai determinar aonde se dará este cumprimento da pena. Para Bolsonaro, o melhor cenário seria cumprir a pena no quartel do Exército em Brasília. Mas como ele perdeu a patente de capitão, né, neste processo, então é uma possibilidade menos plausível, né? Muito dificilmente isto vai acontecer. Depois, o segundo cenário menos ruim é o de cumprir pena na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, numa cela especial, como já fez cumprimento de pena o presidente Lula da Silva. Né? Todo mundo lembra que ele ficou lá preso na Superintendência da Polícia Federal. E numa terceira situação, que seria a pior de todas para Bolsonaro, seria cumprir pena aí na penitenciária da Papuda, em Brasília, mas numa cela especial por conta de ele ser o ex-presidente da República. De todo modo, ele iria, né, para uma penitenciária convencional aí do governo federal. E o governador Jorginho Melo, por falar em Bolsonaro, né, se reuniu ontem com ele, lá no Rio de Janeiro, na sua residência, e na pauta, obviamente, né, estava aí as eleições de 2026. Os rumores dando conta de que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, dos Republicanos, não irá disputar a presidência da República, tem deixado o governador catarinense bastante preocupado. Em um cenário como este, o candidato à direita nacional seria, quase que com certeza, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, que é filiado ao PSD. Mesmo PSD do prefeito de Chapecó, João Rodrigues, que pretende ser candidato contra Jorginho Melo no ano que vem. Jorginho, que saber aí a quantas anda, né, esta história de Tarcísio de Freitas, de Ratinho Júnior, e foi lá se inteirar diretamente com Bolsonaro, porque Bolsonaro está justamente no epicentro dessas discussões no que diz respeito aí à candidatura presidencial, com vistas a tentar desalocar o PT do Palácio do Planalto. A candidatura de Carlos Bolsonaro, né, ao Senado pelo PL catarinense, também foi outro aí assunto tratado pelo governador e pelo ex-presidente. E virou e mexeu, e o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, retornou ao PSDB.
partido, né, pelo qual ele ganhou projeção nacional ao assumir o Ministério da Fazenda, lá em 1994. Em 97, Ciro Gomes rompeu, né, com o grupo político do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e acabou se filiando ao PPS, por onde disputou a presidência da República no ano seguinte, no ano de 98. Em 2002, ele repetiu a dose, foi novamente candidato a presidente pelo PPS. Em 2018, foi candidato a presidente pelo PDT. Em 2022, novamente candidato a presidente pelo PDT. Ciro Gomes é uma das figuras políticas do país que mais se candidatou à presidência da República. Tal quanto ele, né, na história política recente, apenas o presidente Lula, que já foi candidato aí em 5 ocasiões. Em princípio, né, o retorno ao PSDB por parte de Ciro Gomes não tem aí a possibilidade, né, deste retorno se configurar em uma candidatura presidencial. Ciro Gomes está mesmo focado aí em querer ser novamente governador do Ceará. Ele já administrou o Ceará lá de 91 até 94, quando renunciou então para assumir o Ministério da Fazenda, mas quer voltar agora, né, ao governo cearense, fazendo campanha em solo cearense contra as pretensões de Lula da Silva no cenário federal. Um grande abraço, uma excelente sequência de dia e até amanhã, se Deus quiser, neste espaço político aqui pela nossa emissora.